Um poderoso e glorioso bom dia. Bom dia. Bem, as condições de permanência dos ucranianos no exterior estão piorando drasticamente. Isso foi feito, ao que parece, para economizar o próprio dinheiro. Cada um por si. E vamos direto ao assunto. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal e vamos ver o que temos aqui. Vejam, os ucranianos na Polônia ficaram sem moradia gratuita. Quem corre o risco de ficar na rua? Nossos jornalistas perguntam. Desde 1º de julho, ucranianos perderam o direito à moradia gratuita em centros de acolhimento temporário. Agora precisam alugar moradia ou mudar-se para apartamentos particulares. A nova regra afeta principalmente aqueles que não podem trabalhar: idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Ou seja, aqui não se trata apenas do retorno daqueles que, teoricamente, podem ser úteis para a Europa sem qualquer envolvimento militar, mas também daqueles que não podem contribuir, e por padrão, já são aqueles que consomem a maior parte dos recursos destinados aos refugiados. Ele conta que as autoridades da Polônia explicam as mudanças pelo desejo de reduzir a carga financeira. Em 4 anos, os contribuintes poloneses gastaram cerca de 40 bilhões de zlotys para apoiar cerca de 1 milhão de refugiados ucranianos. Essa lei deve incentivar os ucranianos a voltarem para casa ou a se sustentarem sozinhos, caso queiram permanecer. Milhares de pessoas vulneráveis, sem conseguir se sustentar, acabam prejudicadas. Aqui vai um exemplo: Konstantin Kostecki, de 74 anos, e sua esposa Vera, de 70 anos. O casal diz que viveu por 8 anos sob ocupação russa em Kupiansk, mas ainda não conseguiu sair de lá e agora foi alojado gratuitamente. E se as autoridades polonesas não encontrarem uma solução, provavelmente eles serão enviados de volta. E o que fazem com as pessoas temporariamente deslocadas na Ucrânia? Elas são retiradas de lugares perigosos e depois deixadas à própria sorte. Então dizem, os ucranianos estão por conta própria. Se te tiraram de ônibus, depois disso faça o que quiser. Mas é assim, o Estado não tem dinheiro. Tem para drones, mas não para as pessoas. Então dá para imaginar o que os aposentados podem fazer. Nada. Eu sinceramente não sei o que se pode fazer, em uma situação dessas. Depois falam sobre uma mulher de 30 anos. Mas isso tudo são casos. E a Yulia Ogarkova, de 30 anos de Dnipro, junto com o marido, cria 6 filhos. O casal está esperando o 7º filho em breve. Ambos trabalham e querem pagar aluguel. Mas os proprietários poloneses não querem alugar para eles. Ao tentar alugar um apartamento e dizer que é ucraniano, desligam o telefone. Mencionar que tem 6 filhos também não ajuda. Isso é realmente verdade. Eu não sei sobre os aposentados, mas eu moro na Espanha, e sobre isso, meus conhecidos me contaram que quando você liga para algum lugar sobre crianças, primeiro você precisa fornecer uma pilha de documentos diferentes. Porque as autoridades espanholas, os proprietários espanhóis, têm medo dos chamados ocupas, aqueles que ocupam ilegalmente o seu próprio apartamento ou casa. Em segundo lugar, se você tem 6 filhos, será que os pais vão conseguir cuidar deles para que não destruam o apartamento? Essa também é uma questão complicada. Enfim, a situação está piorando e ainda não se sabe o que vai acontecer na Polônia daqui para frente. Mas o mais interessante é que tudo isso aconteceu depois que um poderoso, Vladimir Alexandrovich, conhecido popularmente como Sanich, começou a premiar vários personagens de diferentes legiões por lá, com títulos ucranianos, herói da UPA, e bem, também com esses títulos memoráveis, em geral, para os poloneses, todos esses heróis. E os poloneses não gostam disso. Agora o conflito está se agravando, e nada de bom vai surgir disso. Até mesmo um excêntrico como Kurchinski apareceu de repente. Faz tempo que não mostro ele para vocês, e ele conta o seguinte: a gente simplesmente precisa se despedir dessa ideia. Em primeiro lugar, nunca vão aceitar a gente na União Europeia. Isso é óbvio. Adeus. Kurchinski, de repente bronzeado, claro, isso é o mais interessante. E ele ainda, aliás, falava que o maior valor para um homem ucraniano é morrer na linha de frente, e não em um asilo, digamos assim, em uma casa de repouso, numa poça da própria urina. Desculpe, não fui eu quem disse isso, foram palavras dele. Ele mesmo, por algum motivo, não está na linha de frente, ou seja, aparentemente, ele ainda conta com essas casas de repouso. Mas por mais excêntrico que ele seja, ele fala que a Ucrânia deveria abandonar o sonho de ser aceita na União Europeia.
Enquanto Hungria, Polônia, Eslováquia, Tchequia e outros estiverem na União Europeia, nós não faremos parte dela. Korchinski defende que apenas a Ucrânia faça parte da União Europeia. Eu não sei como Korchinski pensa, nem como raciocina, mas ele já tirou de lá pelo menos, me parece, 5 países, se não mais. Ou seja, atualmente deveriam haver 27 países na União Europeia. Aparentemente, ele fica com os 3 países bálticos, mas aí vão ser 4 países e vai ser uma organização muito poderosa assim. Supranacional. Simplesmente maravilhoso. Korchinski surpreende. Primeiro, eles é que devem sair, mas nós já fazemos muitas coisas desagradáveis para nós mesmos por causa de um sonho que nunca vai se realizar. Ou seja, é preciso dizer adeus a esse sonho. Bom, é isso aí. Aliás, uma qualidade do Korchinski é que ele não usa palavrões. Pelo menos, no que eu transmiti dos vídeos dele, não tinha palavrões. Em segundo lugar, ele formula suas ideias com certa fluidez. Às vezes, elas não têm sentido, mas as frases são muito bem construídas. E isso é algo que esses caras de barbearia, esses heróis de barbearia, tipo Tolstolobik, Uclis e todos os outros, deveriam aprender. Ou seja, você cria um pensamento suave, basicamente sem sentido. Pelo menos no estúdio não sente vergonha, você fala muito bem e aqui ainda faz sentido. Ou seja, vejam só como tudo isso é maravilhoso, como é poderoso. Vários países teriam que sair da União Europeia para que a Ucrânia pudesse entrar lá. Parece que Korchinski não sabe que países devem investir recursos na União Europeia. Ou seja, mais uma vez, o dinheiro dos seus contribuintes. Na Ucrânia, não há tantos contribuintes assim. E ela também utiliza recursos de contribuintes não da Ucrânia, mas da União Europeia. E se, bem, enfim, aqui surge uma certa recursão. Isso é extremamente interessante. Recomendo que vocês reflitam sobre isso. Bem, enquanto isso, vamos continuar. O que temos aqui a seguir? Os benefícios sociais para ucranianos na Europa estão sendo reduzidos. A Alemanha continua sendo a mais generosa, mas as condições ficaram mais rígidas. No dia 1º de julho, assim como na Polônia, lá também há um problema com a oferta de moradia gratuita. Entrou em vigor na Alemanha uma nova regra para assistência social aos desempregados. Inclusive, elas também se aplicam aos ucranianos com proteção temporária. Em vez do sistema Bürgergeld, está sendo gradualmente introduzido um novo modelo com um nome difícil de pronunciar para mim. Eu não sei alemão, então me desculpem. Grant. Não, eu não vou me envergonhar. Enfim, ela prevê um controle mais rigoroso sobre os beneficiários e um foco maior na rápida colocação no mercado de trabalho. Isso é o que informa a Deutsche Welle. As mudanças na Alemanha, em geral, entram em vigor imediatamente e não trarão nada de bom para os beneficiários ucranianos. Não vai ter. Os centros de emprego alemães, além de tudo, vão verificar cuidadosamente a situação patrimonial dos beneficiários da assistência, incluindo poupanças e despesas com moradia. Além disso, o princípio da prioridade de emprego está voltando. Se a pessoa pode trabalhar, ela receberá primeiro ofertas de emprego e só depois treinamento e requalificação. Isso já era para ter sido feito antes. Ou seja, se você chega aí com um carro caro, aluga uma casa luxuosa e de repente exige receber o Bürgergeld, aí o funcionário público alemão deveria pensar no que está acontecendo. Mas na maioria dos casos, isso inicialmente nem era considerado. E aqui eu diria que existe tanto preguiça quanto que aparentemente o desejo de ajudar. Ou seja, você vê uma pessoa que chega e te diz: sabe, eu estou com problemas, e você, sendo alemão, fala que sim, tudo bem, nós vamos ajudar naturalmente, apesar de todas as dificuldades do processo burocrático. E realmente ajudavam. Muitos se aproveitavam disso, não só os ucranianos. Não há nada de especial nisso. Enfim, imediatamente me lembro, já mencionei uma vez, de uma charge de uma revista chamada Crocodile. Era uma edição ucraniana, se não me engano, antes do colapso da União Soviética. Quando criança, eu adorava coleções de revistas e folheava na biblioteca. Uma delas marcou minha memória. Isso já foi na época do colapso da União Soviética. E na Ucrânia, ou seja, a União Soviética já tinha acabado e na Ucrânia estavam introduzindo subsídios para o socialmente, como se chama, camadas vulneráveis da população. E mostravam uma cena em que, em algum fundo onde distribuem esses pagamentos sociais para aluguel ou outra coisa, chega uma mulher, cheia de joias, de casaco de pele, em um Mercedes 600, você lembra, né?
Quem lembra, deixa o like nesses Mercedes 600. E os aposentados no banco olham assim. Pois é, essa aí, pelo visto, é a pessoa que mais precisa de ajuda social. Uma pequena digressão. Na Alemanha é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, alemães que nunca passaram por esse tipo de problema, de repente veem pessoas chegando nesses carros e dizendo: sabe, a gente precisa de ajuda. Estamos aqui, sim, nos deem ajuda. Agora a situação, ao que parece, está mudando. Depois, o próximo ponto é que, ao que parece, a Ucrânia está exigindo dos países onde os ucranianos estão sob proteção temporária que paguem para que esses ucranianos retornem. Isso é simplesmente incrível, sensacional e maravilhoso. Está sendo exigido pelo Ombudsman de Direitos Humanos, Lubenetz. Depois de muita reflexão, Lubenetz chegou à conclusão de que a política do governo para proteger os direitos das pessoas temporariamente deslocadas fracassou. Ele diz o seguinte: a União Europeia deve destinar recursos para os refugiados ucranianos com status de proteção temporária para que eles possam comprar moradia na Ucrânia e voltar para casa. Bem, vocês conseguem imaginar. Ou seja, por exemplo, digamos, a Alemanha, a Tchequia ou a Polônia, que realmente receberam milhões de ucranianos, e a Alemanha, aliás, também está incluída nisso. Agora, além de calcular os custos com os ucranianos, também precisam pensar: esse tal de Mykola Tchevassil deve voltar para casa. Não sei com base em qual princípio, mas vamos pagar uma casa para ele na Ucrânia. Vamos lá. No centro de Kiev, por exemplo, quanto custa? $150 mil, 300 mil. Vamos pagar uma casa na Ucrânia, é uma ideia maravilhosa, nossos contribuintes vão adorar. Eu, sinceramente, estou extremamente surpreso com essa linha de pensamento desse Lubenetz, que propõe esse tipo de coisa. Uma coisa é quando existem programas de ajuda para o retorno dos ucranianos à Ucrânia, pagando as passagens, e aí se destina 1.000 euros, ou 2.000, ou quanto for. Mas aqui ele propõe comprar moradia na Ucrânia às custas, novamente, dos contribuintes europeus. E aí imediatamente surge uma pergunta. Esses contribuintes europeus, eles pagam impostos o tempo todo. Será que estão dispostos a pagar por tudo isso? Lubenetz diz, menciona o valor. Ou seja, deve ultrapassar 10 a 12 mil euros. Isso eu não sei. Com esse valor só dá para comprar uma casinha para algum cachorro chamado Cerco, com um nome secreto. Ou então, uma casa em algum vilarejo bem remoto, onde, de novo, estão sempre rondando esses caçadores de gente. Quero dizer, ex-militares que agora trabalham nos centros de recrutamento, mas... Bom, eu não sei o que dizer sobre isso. Ele diz o seguinte: se você perdeu tudo no território temporariamente ocupado e não sabe onde vai morar ou trabalhar, você não vai voltar para a Ucrânia, é mais seguro na Europa. Ou seja, lá pelo menos existe algum tipo de apoio temporário. Aqui, de novo, posso repetir o que já disse antes. Todos os ucranianos que eu conheço, que vieram para a Espanha, desculpe, todos eles estão trabalhando ou fazendo alguma coisa. Ninguém lá, na Espanha, em primeiro lugar, não recebe nenhum tipo de ajuda. Não tem, isso é um fato. Em segundo lugar, todos estão ocupados. Alguém abriu uma empresa de construção bem grande, por exemplo. Alguém, sendo especialista em manicure, sobrancelhas e tudo mais, primeiro participou de uma empresa compartilhada que fazia tudo isso e depois abriu seu próprio salão de manicure. E eu tenho uma conhecida que depois pegou um empréstimo em um banco espanhol, de novo, e abriu um salão de manicure, pedicure, esses salões de beleza, como se chama, e pagaram o empréstimo e agora tem seus próprios salões caríssimos, sem ajuda de pai, mãe, como se diz, e sem nenhum pagamento extra. E Lubenetz está aqui. Ele comenta, isso é extremamente estranho. Depois afirma que os ucranianos não podem voltar porque não há programa estatal de apoio. Se existisse esse programa, tudo seria maravilhoso. E, de novo, isso significa que tudo deve ser pago pelos contribuintes europeus. E aí surge novamente a mesma pergunta: por que diabos o contribuinte europeu precisa disso? Ou seja, primeiro, vamos pegar, por exemplo, a Alemanha. Ou seja, em 2022 voluntários alemães recebiam os ucranianos na estação de trem. Acompanhavam até os centros, lá ajudavam eles, ofereciam algum imóvel para morar. Claro, não era algo permanente, era temporário.
Pagavam por eletrodomésticos, por algumas necessidades domésticas. E agora dizem para eles: que tal vocês pagarem mais para que os ucranianos possam comprar um apartamento na Ucrânia quando voltarem? O quê? O quê? O que está acontecendo com Lubinés? No que ele está pensando? Que ideias estranhas são essas? Ele sonhou com isso? Ou o que está acontecendo? No entanto, na própria Alemanha, já existem pessoas que estão realmente dispostas a gastar centenas de milhões de euros para atender às necessidades da Ucrânia. Só olhe para esse aperto de mão incrível. Para ser sincero, eu já estava pensando em várias coisas ali, mas não, são apenas os rostos felizes de dois líderes. Que líderes? São Merz e Zelensky. Pekta Pertagenos Merz ligou após os ataques da Rússia a Kiev e confirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio da Alemanha. Depois disso, Zelensky, olhando para ele com gratidão, confirmou que estavam falando sobre mísseis para a defesa aérea e a situação na linha de frente. Isso considerando que na própria Alemanha já não há tantos desses sistemas de defesa aérea, e nada de bom está reservado para os trabalhadores de lá também. Por exemplo, os próprios chineses agora podem comprar a Volkswagen. Você lembra, né? Quem a fundou? Se não lembra, por favor, procure na internet. Não vou entrar em detalhes aqui, para que o YouTube não aplique nenhuma sanção ruim. Além disso, Merz declarou que a Ucrânia pode continuar contando com o apoio da Alemanha. Foi declarado o seguinte, que o presidente agradeceu ao chanceler pelo apoio da Alemanha, especialmente na área de defesa antiaérea, e o chanceler confirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio constante da Alemanha. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Escrevam nos comentários o que vocês acham, caros espectadores, especialmente aqueles que vivem na Alemanha. E isso não é tudo. Se vocês pensaram que esse era todo o apoio dado à Ucrânia, não é. Ainda existe a tal da OTAN, uma pequena organização com orçamentos trilionários que está prestes a anunciar uma nova ajuda militar à Ucrânia. Segundo as agências de notícias, na cúpula da OTAN em Ankara, será anunciado o fornecimento de 140 bilhões de euros a Kiev para fins militares nos anos de 2026 e 2027. Isso além daqueles 90 bilhões que foram fornecidos pela União Europeia. 32 países também pretendem confirmar o compromisso com o artigo 5 do Tratado da OTAN. Esse é o artigo mais mítico que sempre aparece em todos os lugares e em todas as situações nas várias reviravoltas da mídia. Isso é simplesmente maravilhoso. Então vamos agora dar uma olhada nos líderes poderosos, porque depois de conclusões tão fortes e de várias fontes de informação interessantes, é impossível não avaliar. Por exemplo, Zelensky, onde ele fala sobre o seguinte: eu sou a favor disso, respeito todo mundo. E cada coração puro no mundo espera apenas uma coisa da Ucrânia: que nós vençamos essa escória russa. Bem, eu acho que mesmo quem não conhece a língua ucraniana entendeu que isso é um xingamento usado por diplomatas de Kryvyi Rih. E aqui vale lembrar mais uma vez que supostamente está havendo uma conversa sobre algum tipo de paz ou cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. E aí surge esse contraste forte com o nosso desejo de que a guerra acabe o mais rápido possível. Depois tem mais um personagem assim. Ele fala sobre isso: agora vou colocar meus óculos do poder aqui para não ser atingido por essa radiação ionizante. E esse personagem está de camisa bordada e óculos, dizendo que agora vai colocar os óculos de potência que você está pedindo, para essa radiação ionizante não atravessar as sobrancelhas feitas na barbearia. Aparentemente, ele está dizendo que um ataque nuclear tático da Rússia contra a Ucrânia é algo bom. Você pode achar que eu enlouqueci? Não, é realmente assim, ao vivo. Com essa famosa Masi Mazishuk, que é o equivalente da Skabeva, só que na Ucrânia, ela fala que um ataque nuclear tático contra a Ucrânia é algo bom. Esse é um ucraniano que está a favor disso. Bem, vocês estão vendo o que está acontecendo. Um cenário positivo para a Ucrânia e não negativo, por mais terrível que isso soe. Vocês chegaram a simular isso? Sim, simulamos isso também. Isso acelera o fim da guerra e a desintegração da Rússia. Legendas por Alexei Dubrovsky. Se usarem arma nuclear tática na Ucrânia, a Rússia vai se desintegrar. Esse é um pensamento extremamente interessante desse personagem patriótico, que pensa em categorias que eu nem sei quais são, o que é isso, o que está acontecendo afinal. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Assim que a Rússia começar a colocar em prática essas ameaças e promessas assustadoras, será o fim definitivo da Rússia como entidade.
Então é isso. Ou seja, acontece que usar armas nucleares contra a Ucrânia é algo bom. O mais curioso é que isso não vem de um Medvedev qualquer, que bombardeia a Ucrânia todos os dias, pelo menos no discurso. Lá, me parece, ele já usa armas estratégicas e, em vez de lançar bombas nucleares, já está jogando submarinos nucleares diretamente em Kiev. Mas bem, isso é uma piada, claro. Agora, um ucraniano que fala desse jeito. Na primeira vez, pra ser sincero, eu não acreditei. Ouvi de novo, pensei, talvez eu entendi errado, talvez algo não está certo. Não, é exatamente isso mesmo. Então é isso, caros espectadores. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais a todos. A guerra não acabou. Ela não vai acabar só olhando enquanto você passeia na rua. Junte-se às fileiras do Lávidos e faça sua escolha. Você vê seu futuro na Ucrânia ou quer estar em algum lugar incerto?